Estou aqui agora com a Carla. Carla, prazer Prazer. em poder falar com você. Me conta um pouco dessa relação sua com a escola, relação sua com a clínica da família, o atendimento. Não, minha relação com a escola, agora ele está no estado. Assim, tá boa, porque o Vitor, né, ele tem o mediador, né? O Vitor, tô falando sobre o meu filho agora. Ele tem mediador, ele tá com transporte, mas assim, tem muitas crianças, muitos adolescentes que, como o Vitor, que é autista, não está tendo esse direito assim do transporte. E tem crianças que também, adolescentes, né, no estado, que também está sem mediador. Entendeu? O Vitor conseguiu desde o ano passado, porque eu corro atrás, falo com o outro, e ele conseguiu essa pessoa para ficar com ele. Mas no primeiro ano ele não teve esse esse apoio Esse suporte, né? esse suporte dentro da escola. E assim, ele está na escola do Estado, então na escola do Estado, a gente vê que, a gente conversando com as outras mães, a gente vê muitas dificuldades nessa parte da inclusão, de ter uma pessoa ali com eles, porque essas crianças, esses adolescentes, muitas das vezes é necessário ter alguém ali pelo fato que são com pessoas maiores, e mesmo que eles tenham o físico, né, de uma pessoa grande, uma pessoa adulta, um adolescente, a mentalidade deles é uma mentalidade deles de criança. Então eles não têm maldade. E muitas das vezes tem escolas que tem umas brigas, umas coisas assim. Então, muitas vezes a criança, o adolescente que não esteja acompanhado pode ocasionar uma crise, né? Sim. Uma crise e não ter alguém que possa estar ali com ele. E quando tem um cuidador ali acolhendo esse adolescente, essa criança, eles evitam, né, de ter essa crise. Muitas das vezes até afasta esse adolescente, essa criança daquela situação. Então é muito importante. E a gente vê que muitos pais ainda têm essa dificuldade. A gente, até o ano passado, as crianças, né, as crianças do estado, né, e adolescentes tinham direito de ter condução, de trazer e levar. E hoje meu filho ainda está, porque ele começou desde o ano passado, Então não, ele não, retrasado, né, ter o carro para levar e trazer. E tem muitas que hoje entrou, esse ano entrou, não tem, entendeu? Porque o governo colocou como se a pessoa mesmo que tem deficiência física, né, mas não pensou que muitos têm dificuldade também de sair de casa, né, pegar um ônibus para sair de casa, mesmo não sendo deficiente, não tendo a deficiência física, mas muitas vezes tem assim, aquela dificuldade de entrar dentro do ônibus. Então, a dificuldade de chegar no local da escola. E eu estava ouvindo um caso de uma mãe que hoje ela não tem esse suporte, né, do cuidador, nem o suporte da, do carro. Aí, ela ouviu da direção que ela até arrumar outra, para arrumar ter um cuidador, para chegar um cuidador, quer dizer, ela esperava um pouco a criança ficar em casa, que ia até ele ficar. Então, o que acontece? Acontece que esse adolescente ele perde esse direito de estar dentro da escola para estar ali desenvolvendo com seus pares. sim. E é isso. E o que te faz lutar a cada dia? Olha, o que faz lutar cada dia para isso é o meu filho. Porque a gente vê que hoje em dia, por mais que a gente tenha bastante dificuldade, hoje em dia a mente das pessoas estão mais assim aberta. Eu estou falando no caso do autismo. O autismo na época, né, o TEA, que agora é chamado TEA, as pessoas não tinham conhecimento. Eu mesmo não tinha conhecimento do TEA. Meu filho, ele andava na igreja, não parava. Dentro da escola, ele não parava. Dentro da escola no município, né, as pessoas não tinham esse conhecimento e eu ficava na escola com meu filho, porque ele não ficava dentro de salas de aula, ele não prestava pelo menos atenção, não pegava um lápis, não pegava nada. E depois da nossa luta, a gente conseguiu ter um cuidador para o Vitor dentro da escola. Aí que eu consegui respirar um pouco e ir para casa. E assim, a minha luta foi quando eu comecei a ter conhecimento.
porque a gente, quando entrava no local, dentro do mercado, as pessoas achavam que eu não educava meu filho. As pessoas criticavam, dava palpite, falava que ele, uma vez ele estava dentro do carrinho, porque era necessário eu colocar ele dentro do carrinho do mercado, porque ele corria o mercado todo. E a pessoa, mas ele está muito grande para estar dentro do carrinho. Eu falei assim, é a única forma de eu conseguir segurar meu filho. Porque se eu deixar ele solto dentro do mercado, ele vai correr o mercado todo. Uma vez eu levei ele aqui no shopping de Bangu, ele entrou na Casa de Vídeo, ele simplesmente ele derrubou os produtos todos dentro da Casa de Vídeo. E eu pegando os produtos, segurando ele de um lado e colocando e pedindo desculpa. Porque hoje em dia ele está aqui, porque foi muita terapia e muita busca, entendeu? Minha, muito esforço também meu, dele estar hoje aqui, ó, prestando atenção, olhando para o relógio toda hora, né? Hoje ele está com 18 anos, mas a minha luta foi essa, né? Da gente buscar, porque a gente luta todos os dias. Todos os dias a gente busca algo para os nossos filhos. Hoje a gente está passando por uma situação muito assim difícil para a gente, porque muitas das vezes quando a gente fala, as pessoas querem opinar, mas é difícil querer ficar, né? As pessoas, a gente muda o nosso roteiro da nossa vida toda pelos nossos filhos. Porque muitas das vezes, quando a gente fala, fulano fica umas horinhas, mas não vai ficar o dia inteiro, não vai ficar o tempo que precisa, não vai levar para uma terapia, não vai levar para uma escola. É gente. E hoje a gente passa por situações hoje, assim que eu acho que é até humilhante. É, eu estou 8 meses, né? Quase 8 meses, acho que se não me engano, desde agosto do ano passado, meu filho sem receber o LOAS, que, que ali que era a base, né? Que sustentava. Porque a gente para mesmo de trabalhar. As Sim. pessoas falam assim, mas você podia arrumar uma coisa. Mas quando a gente pensa que fazer alguma coisa, a gente pensa que aí a gente vai, bota no papel os horários todinho e fala assim, caramba, isso aqui Qual não o dá. horário que eu tenho para fazer? Qual o horário que eu tenho para fazer? Não tem, né? Porque eu estava até conversando, se a gente deixa sozinho para trabalhar, é incapaz. Como que a gente vai deixar uma pessoa incapaz dentro de casa sozinha? É difícil. Para a gente encontra na nossa vida, no meio da sociedade, como mãe também, a gente acaba sendo apagada da sociedade. Porque só vê aquela pessoa que tem que cuidar, que tem que ter aquela obrigação, mas a gente é apagada diante disso, da nossa luta. E nossa luta também é essa, para nós, como cuidador, também ser vista. Porque a gente acaba sendo, nosso direito fica, você não tem direito disso, você não tem direito daquilo. E qual é o nosso direito? Nós, como mãe, porque geralmente é mãe, a gente acaba sendo, a gente tem que estar, assim, como que diz, preocupada em tudo. Em tratar, em cuidar, em alimentar, em educar. E quando não chega esse sustento, como que a nossa mente fica? Dizem que a mente de uma mãe, né, uma criança especial é como soldado de guerra. E é verdade, porque quando a gente deita na cama, a nossa mente continua trabalhando. O que vai ser amanhã? O que a gente vai fazer? Hoje várias mães, né, muitas mães estão sem esse sustento. E a cabeça da mãe fica o quê? Eu tenho que cuidar do meu filho, mas eu preciso trabalhar, mas como que eu vou trabalhar? A gente pode, o que a gente vai fazer? Que o meu filho também vai comer O que amanhã. o meu filho vai comer? E muitas das vezes a gente depara com o nosso filho, mãe, eu quero comer isso. Aí a gente, caramba, olha, hoje não dá para comer, não dá. Espera mais um pouquinho. Então a gente pensa também no nosso alimento, porque a gente estou falando de mães solo, que muitas das vezes não tem suporte, né? E muitas das vezes as pessoas acham assim, mas uma vez eu até ouvi uma palavra quando estava recebendo um benefício, mas é muito fácil estar recebendo um benefício, mas não é fácil. Não é fácil quem está dentro da situação, é fácil quem está fora, porque Sim. dentro a gente sabe como que é, E qual né? foi a resposta do INSS na questão do seu benefício? Olha, a resposta deles falaram que eu não tinha atualizado, mas uma verdade, porque eu cheguei no CRAS, eu sempre, antes de dar 2 anos, eu ia lá para atualizar
o benefício dele, tudo, né? Atualizar tudo, moradia, tudinho. E na época, quando eu atualizei, a moça, tá bom, vou botar no sistema. Ela não colocou, ela somente me deu o papel da atualização. Aí eu falei assim, olha, eu tenho papel, você autorizou. A resposta foi assim, então vamos averiguar que não sei o que. Até hoje. Até hoje, nada do benefício. E assim, a gente vê que não só eu, mas muitas mães estão com isso. Aí quando eu converso com as mães, mas vocês estão atualizados? Não, mas eu fui lá, tá tudo certinho, tudo. Mas eles estão fazendo isso, tirando das pessoas. Aí quando eu fui na SS, fiz a perícia, porque eu acho também, assim, que uma pessoa que tem um TEA não tem cura. A gente trabalha o comportamental da pessoa, né? O Vitor, e assim, a pessoa com TEA, as pessoas acham assim, todo mundo é igual. Não é igual. Tem Ninguém é uns, igual a ninguém, ninguém né? é igual a ninguém. E o TEA é isso. O TEA, ele tem outras, porque as pessoas assim, mas ele tem que tomar isso. Não. O TEA, quando a pessoa tem TEA, só se tiver o TEA e outras comorbidades, aí sim é necessário. O Vitor, ele foi diagnosticado com 5 anos, com neuro, e ele foi tratado no CAPS. E quando eu cheguei no CAPS, ele não parava o tempo todo, e eu chegava com o olho desse tamanho, fundo, e com o cabelo todo arrepiado, que ele parava numa barraquinha querendo as coisas e eu não tinha. E uma vez a psicóloga falou assim, você ou ele que manda nele? Porque eu achava que ele tinha que tomar um remédio para ele ficar calmo. Ela falou assim, não, a gente está trabalhando com o comportamental dele, porque o seu filho só tem OTEA, né? Na época, autismo. Uhum. Ele não tem, então a gente vai trabalhar o comportamental dele e preciso que você trabalhe isso nele, entendeu? Não foi fácil, entendeu? Mas hoje ele está aqui. Então as pessoas muitas vezes julgam porque não sabe como lidar com situações que às vezes entrou em crise, com certeza, entra em crise, mas a gente trabalha nisso. Porque a pessoa com TEA, ela não tem como, ela não sabe se controlar. A gente trabalha isso nele. Uhum. Mas quando a gente lembra, a gente está com raiva, está chateado. A gente olha para aquela pessoa, às vezes, eu vou pegar aquela pessoa. Mas a gente o quê? Se A gente controla. controla. Ele não vai saber se controlar. E se tu pegasse o careca do INSS, quando saiu aquele escândalo, careca do INSS desvia milhões de reais. Aí você fala, cara, o desvio dele, desses milhões de reais, inclui não só a mim, não só o direito do meu filho, como o direito de outras crianças com deficiência em poder estar recebendo o benefício. Como é que você viu essa notícia? Olha, eu vi assim com raiva, com nojo. E eu falo que muitas das vezes as pessoas não sabem, não têm conhecimento por dentro, porque eles estão ali para estar servindo o povo, mas acaba tirando do povo, né? Então eu fiquei assim com muita raiva, com muita ira, e até hoje eu tenho. Porque quando eu olho para o meu filho, olho que as coisas que estão faltando dentro de casa, eu falo assim, os caras estão lá no bem bom, e a gente, nós como mãe, como as crianças todas, passando por necessidade por causa de pessoas que não. Parece que acho que perdeu o amor ao próximo, perdeu assim o amor, perdeu a Deus, perdeu o amor que Deus tem pelas. Porque as pessoas querem tanto. E quando as pessoas, a gente vê que quando vai embora não leva nada, não carrega nada, mas as pessoas, quanto mais vê, elas querem a ganância. Então isso enoja, entendeu? Assim, e você vê que não tá nem aí, né? A pessoa acha que não sei o que houve, se a pessoa foi presa, o que aconteceu, mas as pessoas estão aí. Tá lá o dinheiro não volta pra gente, o dinheiro some, a gente não sabe para onde que vai, entendeu? Não tá aqui no Brasil, a gente não sabe aonde que tá, né? Porque assim não tem dinheiro. Que acontece? O rombo do INSS é tão grande que eles não estão tendo dinheiro. Então eles estão até fazendo uma forma de tirar de quem precisa. Ao invés de tirar daquele que pegou o dinheiro, botar de volta ali no Sim. caixa, eles estão tirando, são assim, mais de 15 milhões, acho que milhões não,
mil, né? Acho que Milhões. acho que é isso aí. De pessoas com deficiência que está sem esse dinheiro. Não deveria estar, entendeu? Porque é uma falta de administração pública, né? Que é um dinheiro que as pessoas que trabalham pagam imposto e não é pouco. Tudo que você, até mesmo a gente que vai no mercado, vai lá comprar uma bala, um biscoito, a gente está pagando naquele biscoito. Se a gente vai comprar um gás, nós estamos pagando. Então, assim, é um absurdo que é um imposto que sai, mas não volta para o povo. E através desse imposto, né, que as pessoas pagam, todos pagam, que vai para o INSS, vai para várias coisas, né? E meu filho, eu falo, meu filho não é medicado, mas precisa de outras coisas também, entendeu? Porque quando eu comecei a trabalhar, quando eu descobri, né, o autismo do meu filho, ele não entrava dentro do ônibus. Eu tive que trabalhar isso nele. Então, eu trabalhava na época e eu era do meu salário. Era todo dia, era um ônibus que eu tinha que pegar com ele para trabalhar isso nele. Entendeu? Trabalhar Adaptar adaptar ele à ele nossa à realidade, que nossa não era a realidade. realidade dele. Entendeu? Que não era a realidade dele. Então, eu tive que fazer isso. Andar, passear, ele não conseguia socializar com ninguém. Com ninguém. Então, eu trabalhei também isso, na socialização do Vitor com o mundo, com a sociedade. Hoje em dia ele está aqui sentado, porque ele trabalhou, a equipe do CAPES trabalhou com ele lá dentro, eu trabalhei do lado de fora com meu filho. Então, é isso. Então, a gente tem tudo isso. Ah, mas ele não precisa tomar medicamento. Mas a gente precisa, porque eu trabalho até hoje com ele na socialização em tudo com o Vitor. E é isso, a gente traz essa dificuldade e é uma coisa assim que a gente fica até sem palavra, entendeu? A gente fica triste com certas situações que a gente vê na nossa nação e não é resolvida. Resolve tirando das pessoas que mais precisam, que são as pessoas que têm uma deficiência, uma pessoa com autismo, com TEA, né, que agora fala. E é muito difícil para a gente, que a gente fica pensando o que vai ser amanhã.